Deputado Danilo Forte. Senhor presidente, só para dar... Senhor presidente Beto Mansur, senhor presidente Beto Mansur, só para dar concluído o meu pronunciamento. Presidente. Danilo Forte está na tribuna. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós estamos tentando buscar exatamente a equação fundamental para o Brasil hoje. Depois de toda essa convulsão política que o país atravessou, depois dessa mudança drástica de governo, saindo do governo da ex-presidenta Dilma e se iniciando com o governo do presidente Michel Temer, o Brasil passa necessariamente por um processo de rearrumação. E essa rearrumação é necessária, seja no sentido de resgatar a condição de credibilidade do governo para tocar a economia do país, um país rico, um país com os ativos, um país do tamanho de um continente, um país capaz de alimentar o mundo, mas um país que estava num período de ingovernabilidade que precisa ser resgatado exatamente para dar uma condição de, com esse momento novo, fazer com que ele retome o seu desenvolvimento econômico, fazer com que ele controle a inflação, fazer com que ele controle a oferta de produtos, porque é inadmissível, num país com a base agrícola do Brasil, 1 quilo de feijão está custando quase que o mesmo preço de 1 quilo de café. Tudo isso fruto exatamente da desorganização da produção agrícola brasileira e tudo isso fruto também da incapacidade do governo de antever as crises. E é exatamente dentro desse projeto que nós estamos procurando uma agenda capaz de fazer essa mudança. Essa agenda que começou exatamente no reconhecimento da mudança do déficit fiscal, quando nós tivemos a condição de avaliar que o rombo orçamentário do país precisava ser dito, transparente, para que todos os segmentos da sociedade brasileira tomassem conhecimento da real necessidade do país de se rearrumar na sua economia, e esse montante chegou a 170 bilhões e meio de reais para esse ano, como também no que diz respeito às mudanças da postura administrativa para que o governo tenha capacidade de ofertar essa credibilidade para os investidores, para os empreendedores, e a gente retome uma agenda positiva na economia. Por outro lado também, há um sacrifício muito grande, um sacrifício exatamente dos governos estaduais, dos governos municipais, de poderem também sair exatamente dessa situação de engodo, de nó que foi dado. E está aí os estados lutando com todo o direito para a renegociação das suas dívidas, buscando exatamente o seu ajuste fiscal, e nós hoje, inclusive, votando aqui a urgência de uma matéria no sentido exatamente de dar uma oportunidade para que os governos estaduais possam renegociar suas dívidas fiscais e financeiras com o Tesouro e possa também abrir um espaço para essa renegociação, principalmente daqueles estados que não têm uma dívida maior com o Tesouro, mas que têm uma dívida maior com os financiamentos, principalmente das obras de infraestrutura, como é o caso do meu Ceará, junto ao BNDES. Então é necessário que o governo, que abre espaço para a renegociação das dívidas do Tesouro, também abra espaço para a renegociação das dívidas com os bancos públicos, para habilitar esses estados a terem um momento, inclusive de postergação de pagamento, e ter um alívio financeiro e que possa voltar de novo a investir naquilo que é essencial, que é a escola funcionando com eficiência, é a saúde atendendo num padrão razoável de qualidade a todos aqueles que dela precisam, e também a questão da segurança pública, que hoje no país inteiro virou um grande clamor, exatamente a insuficiência da capacidade dos governos estaduais e federais de impedir o crescimento da criminalidade. Por outro lado, esta casa vive um momento político extraordinário, um momento também de mudança. Havia um clamor muito grande pela vacância da presidência dessa casa. Há um momento novo a partir da renúncia do presidente Eduardo Cunha, e agora nós estamos num debate sobre como nós vamos continuar nessa legislatura, nesse mandato de presidência da casa, que se encerra na primeira sessão legislativa do ano que vem, exatamente buscando resgatar a credibilidade que essa casa parlamentar precisa ter, que esse parlamento precisa ter, para mostrar para a sociedade e para o governo capacidade, de um lado, de votar a agenda econômica capaz de tirar o país da crise, e, por outro lado, ter o reconhecimento do fortalecimento enquanto instituição. E eu, que lutei tanto para que nós alcançássemos
junto com os demais parceiros, o orçamento impositivo, proponho agora aos candidatos que amanhã se apresentarão nessa casa, que possam inovar no sentido de garantir esse avanço no fortalecimento federativo do Brasil, não só votando as matérias referentes à renegociação da dívida, mas avançando, inclusive, na execução do orçamento impositivo, que foi a nossa última grande vitória enquanto parlamento, que é transformar essa transferência de orçamento em transferência obrigatória, da mesma forma como funciona o Fundeb e como funciona também o Fundo Nacional de Saúde, em que a emenda, ao chegar ao Ministério, o Ministério faça a transferência dos recursos para a Prefeitura, ou para o Estado, ou para a entidade a qual o parlamentar ofereceu aquela emenda em cima de um objeto, e que o responsável, seja o prefeito, seja o governador, seja o presidente da instituição a qual recebeu esse instrumento, essa emenda, possa prestar conta. Isso é uma inovação, e isso já pode ser feito, inclusive, na LDO desse ano. Eu tenho uma emenda na LDO desse ano e quero que os candidatos a presidente assumam esse compromisso de transformar o orçamento. Senhor presidente Gilberto Mendes.